Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você que precisa fazer uma apresentação online, seja uma reunião com um cliente, um treinamento ao vivo ou até mesmo uma reunião com a sua equipe. Quantas vezes você já não se viu falando para uma tela cheia de câmeras desligadas? E pior, com aquela sensação de que ninguém estava escutando o que você falava, que as pessoas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Sabia que, segundo pesquisas, a maioria das pessoas se lembram de menos de 20% das informações que elas recebem durante um encontro online? Imagina o impacto que isso tem na hora de você conduzir um projeto na sua empresa. O impacto que isso tem na retenção das pessoas durante um treinamento corporativo, ou até mesmo no teu poder de influência para que seu cliente feche um negócio com você. Se você não consegue reter a atenção dessas pessoas num momento tão crucial, é grande a chance de que você não consiga atingir esse seu objetivo. E é por isso que no nosso vídeo de hoje eu quero passar para você 8 estratégias para engajar a sua audiência em apresentações virtuais. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E se tem uma coisa que eu percebi é que as apresentações virtuais, sejam para diferentes propósitos, elas vieram para ficar. Não foi uma coisa que aconteceu somente naquela época do distanciamento social. Aqui na minha empresa, por exemplo, para a nossa área de treinamentos corporativos, eu recebo a grande maioria das demandas para que os treinamentos sejam online e ao vivo, ao invés de presencial. E isso acontece por diferentes motivos hoje. Um deles, por exemplo, é que grandes empresas não têm mais todos os colaboradores trabalhando num escritório. Então você pode ter pessoas trabalhando de diferentes cidades do Brasil. E é um custo muito alto, por exemplo, para um evento de treinamento, eu trazer todas as pessoas para a sede. Então o que acontece? Eu sou contratado para realizar esse treinamento online e ao vivo. E muita gente pensa, mas puxa, fazer um treinamento online não é tão efetivo, não funciona. E eu sempre falo, não é o problema do formato, mas é um problema de planejamento. Você consegue atingir excelentes resultados tanto presencialmente como também online e ao vivo. Mas se eu não planejar direito esse momento de interação com a minha audiência, você vai falhar em qualquer formato. Mas claro que cada um desses formatos tem as suas particularidades, a gente precisa trabalhar com eles de formas diferentes. Seja isso para um treinamento, como é meu caso, seja isso para reuniões com clientes, porque eu também faço diversas vezes reuniões de fechamento para esses treinamentos corporativos online e ao vivo, eu não vou até esses clientes, ou seja, até mesmo algo para você tocar diversos projetos na sua empresa. Tudo deve estar muito bem alinhado, a comunicação deve ser muito bem feita e eu preciso, muitas vezes, criar momentos de engajamento com aquelas pessoas que estão ali, de câmera fechada. E a primeira coisa que você deve fazer é sempre falar com a câmera ligada, isso é óbvio, mas também olhar em direção da câmera. Pode parecer óbvio, mas muita gente não faz isso. Eu percebo muitas vezes, durante eventos online, o apresentador ali olhando para a tela dele e não olhando para as pessoas. Claro, você não está olhando para as pessoas, você está olhando para a câmera, mas olhar para a câmera dá a sensação de que eu estou conversando com você olho no olho. E também inibe um pouco as pessoas de desligarem as câmeras dela, porque é aquela sensação de quando você está no presencial, alguém está olhando para você. Quando alguém está olhando na sua direção e falando, o que você faz? Você vai ficar olhando para o teu caderno ali, anotando? Não, normalmente você olha para a pessoa também. Existe aquela reciprocidade, você concorda com ela. Portanto, quando você faz isso também no ambiente online, essa é uma forma de manter as pessoas mais engajadas. Se você tem dificuldade de olhar para a câmera, ou pode parecer estranho, ou às vezes até mesmo esquece, sabe o que você pode fazer? Você pode imprimir a foto de uma pessoa e colar logo embaixo da câmera. Ou às vezes até mesmo, muito simples, pega um post-it ali, desenha um emoji, uma carinha feliz e coloca do lado da câmera para você treinar o teu olho para sempre olhar para aquela direção. A segunda estratégia é, durante essas apresentações online, você começar com uma pergunta polêmica. A estratégia aqui é você elevar o nível de curiosidade e de energia desde o primeiro segundo.
para não deixar as pessoas começarem a fazer outras coisas logo no início dessa sua apresentação, porque elas podem pensar assim, mas o início não é tão importante, deixa eu aqui responder o e-mail enquanto isso, porque você não tem controle nenhum do que elas estão fazendo naquele momento. Imagina que você está fazendo uma reunião com a sua equipe sobre um projeto específico aqui na tua empresa. Você pode iniciar logo essa reunião com um momento ali planejado de interação, fazendo uma pergunta aberta para eles. Quantos de vocês já ficaram frustrados com o andamento de algum projeto aqui dentro da empresa? O que aconteceu que vocês ficaram frustrados? Vocês conseguem trazer algum exemplo? É como se você estivesse abrindo uma porta para que nesse momento a equipe inteira se envolva e não fique ali somente de forma passiva assistindo. A terceira estratégia é você planejar momentos de interação rápida. E é diferente dos momentos de interação mais longa. O que eu quero dizer com isso? Em alguns momentos, por exemplo, quando eu estou no meu treinamento, eu planejo interações que elas têm uma duração maior. Então, por exemplo, a correção de um exercício que eu passo, uma interação sobre discussão de estudo de caso, então isso vai demorar mais tempo. Mas se você fizer isso o tempo todo durante uma reunião, ou até mesmo quando você está falando de outros cenários que não são treinamentos, você pode estar falando de reunião ali de 15, 20, 30 minutos, você não pode fazer isso o tempo todo. Então você planeja momentos de interação um pouco mais curtos, coisas que não vão durar, às vezes, nem um minuto. Mas de forma intencional, eu tenho que deixar ali nesse meu planejamento quando que eu vou fazer esse momento de interação. E aí você pode planejar para momentos mais curtos. Então, por exemplo, ao invés de cada 40 minutos, você planeja a cada 5 minutos essas interações, que podem ser como só levantar a mão no chat, mandar um positivo ou um negativo, fazer uma pergunta em que as pessoas vão escrever ali uma estimativa no chat mesmo, não precisa abrir microfone. Então, imagina, você está fazendo uma reunião com diversos prospectos, você está falando sobre sua empresa e você tem diversos clientes ali, como se fosse num modelo meio que quase que uma palestra de você falando da sua empresa. Você pode, ali no chat, perguntar, olha, quais dessas duas situações são mais difíceis para você hoje na sua empresa? Vender presencialmente ou vender online? Me conta aqui no chat. E a pessoa vai lá, vender online para mim é mais difícil. Esses momentos de interação mantêm sempre tua audiência aquecida e também eles sentem que estão contribuindo com a tua fala. A quarta estratégia é quando você usar uma apresentação nesses momentos, sempre tente manter um visual limpo e simples. Lembra dessa regrinha, menos é mais. A gente vive hoje num ambiente de multiplataforma. Isso quer dizer o quê? Que quando você estiver fazendo uma transmissão, um treinamento, uma palestra, reunião online e ao vivo, as pessoas podem estar assistindo em diversos lugares. Dentro de uma empresa, por exemplo, você pode ter pessoas que estão se deslocando e assistindo no aeroporto pelo celular. Você pode ter uma equipe inteira dentro de uma sala com uma TV ali na frente, elas estão assistindo a essa tua apresentação. Ou pode também alguém estar vendo na tela do computador. Eu tenho que garantir que todo mundo consiga enxergar muito bem as informações que estão sendo passadas, porque às vezes no celular, algo que é muito pequeno e acaba não sendo relevante para a pessoa que está ali assistindo, ele mais vai atrapalhar a tua fala do que vai ajudar. Então, se por exemplo você está apresentando resultados de venda da sua empresa, é sempre importante garantir que as informações ali não estejam poluídas, de que elas contribuem para a minha narrativa, de que toda a audiência, independente da plataforma onde ela estiver assistindo, vai conseguir ler tudo que está aqui dentro. Por isso que é importante você entender que na hora de criar esse documento aqui, ele tem que ser uma apresentação e não um livro. A quinta estratégia é, desse documento que você cria também, sempre tentar utilizar exemplos visuais que te ajudem a contar uma história. Entende que quando você está presencialmente em um lugar, você também consegue utilizar muito bem a tua linguagem corporal. Você consegue interagir com a audiência. Mas nesses momentos online, a dificuldade aumenta, porque às vezes, dependendo até mesmo do aplicativo que você utiliza, você mal aparece na tela, você pode ficar escondidinho ali. Por isso que o material que a gente utiliza, ele tem que se tornar ainda mais interativo. Ele tem que funcionar como se fosse realmente um filme para a sua fala. Então imagina que eu estou ali discutindo sobre um problema que a nossa empresa tem. A gente trabalha numa rede de supermercados. Eu quero falar dessa história, que nosso mercado está com muito problema de fila. Então, o material que eu estou utilizando,
ele me apoia na história que eu estou contando. Eu mostro o que está acontecendo ali dentro da loja, como os clientes estão se sentindo. Dessa forma, não é só criar um material que seja bonito, é criativo. Não, ele tem que ajudar na mensagem que você está transmitindo no momento em que muitas vezes as pessoas não estão vendo essa tua linguagem corporal. A sexta estratégia é você trazer estatísticas que são impactantes. Imagina que você quer trazer informação de que o engajamento da equipe é muito importante para o sucesso de um projeto. Nesse momento, você pode trazer um dado que seja muito relevante sobre essa mensagem que você quer passar. Sabia que projetos com baixa participação têm 60% mais chance de estourar o orçamento? Alguém aqui já viu isso acontecer em algum outro projeto da empresa? Isso chama a atenção da equipe para o problema, faz com que eles participem nesse momento também e aumenta a consciência sobre o assunto que você quer trazer e também o engajamento durante essa interação. A sétima estratégia é sobre a forma como você passa essas informações. E aqui eu tenho que prestar atenção na minha oratória, sempre alterando o ritmo da minha voz. Não dá para falar que nem um GPS, sempre no mesmo tom. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre o projeto, parece a mulher do Waze. Variar o tom da sua voz, levantar, baixar o nível da voz, falar mais rápido, falar mais devagar. Essas quebras de padrão fazem com que o cérebro das pessoas continuem atento o tempo todo. Entenda uma coisa, o nosso cérebro ele é uma máquina de procurar padrão. E o que acontece quando ele acha o padrão de algo? Ele não se sente mais desafiado e automaticamente ele entra num modo de economia de energia. Então falar sempre no mesmo tom, sem mudar o ritmo e o volume da sua voz, faz com que o cérebro das pessoas entre nesse ritmo de economia de energia. Por isso que às vezes você pode subir o tom da sua voz para chamar atenção para algo importante e de repente você pode baixar um pouco, dar uma pausa. Essas quebras ajudam as pessoas a estarem sempre atentas e você deve treinar isso de forma intencional. A oitava estratégia é sempre terminar o encontro com uma ação concreta. O que a gente que trabalha com marketing digital acaba chamando de call to action ou uma chamada para ação. E essa chamada para ação ela pode ter diferentes formatos, dependendo do objetivo que você tem. Você quer garantir que todo mundo entendeu sua mensagem? Você pode chamar individualmente pessoas durante uma reunião para que elas consigam resumir para você o que elas acreditam que vão ser as maiores dificuldades dentro desse projeto daqui para frente. Ou talvez você pode planejar já um momento de interação com o seu cliente para que ele traga para você quais foram as maiores objeções em relação ao seu produto ou serviço que você está oferecendo, ou aquilo que impede hoje de ele fechar um contrato. A ideia é sempre que você planeje, no momento final de interação dessa sua apresentação, a mensagem necessária para que as pessoas tenham o movimento que você deseja. E esse movimento ele pode ter diferentes formatos. Pode ser um movimento de fazer com que as pessoas adotem uma mudança de comportamento, que elas comecem a utilizar as informações que você passou no treinamento. Ali você pode ter como objetivo fechar um contrato, fazer com que todo mundo esteja alinhado com o projeto que foi passado dentro da empresa. Então, de forma estratégica, o que eu preciso inserir no final dessa apresentação para que às vezes não aconteça aquela coisa, sabe? Tem gente que está ali até numa reunião, mas não está nem na frente do computador. Então, quando você começa a fazer isso de forma sistemática, até mesmo dentro da sua empresa, as pessoas começam a se tocar que elas precisam estar presentes o tempo todo, porque uma hora ele pode me chamar. É mais ou menos como o professor fazia com você quando estava na escola, lembra? Às vezes ele fazia uma pergunta do nada, daí você começava a perceber, puxa, às vezes ele pergunta para as pessoas. É melhor eu prestar atenção, por quê? Porque eu fico com vergonha quando eu sou chamado, exposto e não sei responder. Não sei o que falar porque eu nem sei sobre o que a pessoa está falando, estava viajando na maionese ali. E essa ideia você pode fazer também com adulto, porque adulto ele tem a mesma vergonha e ele também vai dispersar da mesma forma. E todas essas são estratégias que eu trago da minha experiência. O tempo todo eu estou fazendo treinamento online ao vivo, eu faço reuniões o tempo todo também com clientes potenciais e elas acontecem nesse formato. Isso não impede de que eu tenha sucesso, isso não impede a minha empresa de crescer, mas eu preciso trabalhar de forma diferente do que num presencial. Você pode sim ter excelentes resultados, desde que você planeje corretamente. E todas essas estratégias que eu falei para vocês aqui, elas estão presentes dentro do meu programa de desenvolvimento profissional, o Visão Criativa. O Visão Criativa é um portal de capacitação profissional que ajudam você a desenvolver habilidades
que estão em alta no mercado de trabalho: habilidades de criatividade, inovação e comunicação. Dentro do portal do Visão Criativa, você vai trabalhar 5 áreas diferentes de estudo. Você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de pensamento analítico, te ajudando a tomar decisões melhores com o seu tempo e o seu dinheiro. Você vai desenvolver sua capacidade de comunicação visual e de narrativa de storytelling. Você vai aprender técnicas que envolvem estratégia de aprendizado e de gestão de conhecimento. Lá você também vai aprender como você consegue engajar mais as pessoas, criando experiências que geram motivação no dia a dia, tanto para colaboradores como para os seus clientes. E você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de criatividade e inovação no trabalho. São mais de 250 aulas e 73 horas de conteúdo que desenvolvem você e promovem seu crescimento profissional. Para você fazer a sua inscrição hoje com desconto promocional, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.